As arritmias cardíacas, assim como o infarto e o AVC, representam um grande perigo à saúde da população. Isso porque, em muitos casos, eles podem provocar paradas cardíacas capazes de desencadear, entre outras complicações, a chamada morte súbita. Para falar sobre os riscos e cuidados, vamos conversar com o cardiologista Cristiano Dietrich, do Hospital Moriá. Cristiano, obrigado pela participação aqui conosco. Para começar a nossa conversa, muita gente tem medo do câncer hoje em dia, né? De se falar de câncer, em câncer, mas ainda assim, as doenças cardíacas são as que mais matam no Brasil, né? Sim, primeiro, boa tarde, é um prazer meu, a todos os espectadores, né? Com certeza, a doença cardiovascular é uma das causas mais importantes de morte, de mortalidade na nossa população. E como vocês falaram, a morte súbita, é estimado que em torno de 300 mil pessoas morram ao ano em consequência da morte súbita. E o que seria a morte súbita? Como que a gente classifica morte súbita como morte súbita? Sim. A morte súbita é uma pessoa que está bem de saúde, está conversando, abruptamente tem uma queda ao solo e sem reação, perde a consciência. E isso acontece por causa de uma arritmia cardíaca, na grande maioria das vezes, que se chama fibrilação ventricular, que é uma arritmia dos ventrículos, que cessa totalmente a capacidade do coração mandar sangue para frente, ou seja, chegar sangue na circulação cerebral. Então o paciente acaba entrando em colapso. Evoluindo essa arritmia, o paciente acaba indo numa parada cardíaca total. E quais são e o óbito. E quais são os motivos para alguma pessoa ter uma morte como essa? É uma questão genética, uma questão de descuidado, se alimentar mal, se alimentar bem, fazer pouco exercício? As causas de morte súbita são amplas. A principal, como você disse, é o infarto do miocárdio, certo? Então, a doença nas coronárias, que são estruturas que levam o sangue, o oxigênio até o músculo cardíaco. Então, um problema nessas coronárias passa a não chegar a uma adequada circulação, chegar sangue ao músculo cardíaco, aquele músculo sofre e pode, num ponto mais crítico, entrar numa arritmia, como eu falei, a fibrilação ventricular. Mas existem outras causas também, como algumas causas genéticas. E essas causas genéticas, elas podem acometer pessoas jovens, em plena vida física, em atividade física. A gente vê algumas mortes em atletas, por exemplo. Tem até atletas de final de semana, né? O pessoal que vai jogar uma bola pode, e acontece. Mas até atletas profissionais jogando futebol, a gente já viu vários exemplos, e às vezes algumas doenças podem ser herdadas, ou seja, nasceu com uma doença que passou um longo período desapercebido, como uma muito comum, que é a miocardiopatia hipertrófica, assim como também pode ser adquirida durante o longo dos anos. Por exemplo, ele faz uma avaliação, o atleta faz uma avaliação, está tudo normal, mas ele pode ter tido uma miocardite ao longo da sua prática de esportes. Essa miocardite deixa uma fibrose, uma cicatriz no músculo cardíaco, que com o tempo vai agravando e vai passando, não fez uma nova reavaliação e pode ter um evento súbito, uma morte súbita. Então, são causas e jovens que estão praticando esporte no final de semana, ou até mesmo sedentários, podem ter esses eventos súbitos também, certo? E para tentar, claro, evitar os problemas do coração, além da prática esportiva, é importante também consultar sempre o médico, fazer o check-up de 6 meses, em um ano. Existe algum prazo melhor? Sim. A prevenção cardiovascular é essencial e ela parte da mudança do nosso estilo de vida, que se baseia em duas entidades. Uma é a dieta, uma dieta saudável. Uma dieta saudável, evitando alimentos, frituras, alimentos, bebidas como refrigerante, muito carboidrato na dieta, que aumenta o açúcar no sangue. Então, é uma alimentação mais saudável. A ingesta de água é importante, em torno de 2 litros por dia. O organismo é 60% água, a gente precisa manter o equilíbrio hídrico do nosso organismo, da água, então é importante. Além disso, de uma boa dieta, uma boa alimentação, a gente tem que ter o outro ponto, que é a mudança comportamental, é o exercício físico. O exercício físico, sim, regular. 4, 5, 6 vezes por semana, 7 vezes diariamente, é importante 1 hora de um exercício recreacional,
porque isso nos dá um condicionamento e nos previne também a chance de ter doenças cardiovasculares. Por quê? Evita a obesidade, diminui o colesterol, evita que tenha picos de hipertensão arterial, o risco de hipertensão arterial, evita um diabetes mellitus, que são fatores que podem levar. E os vícios, né? O cigarro, que o tabagismo é um vilão também, que também leva ao infarto do miocárdio ao longo do tempo, então também é outro fator que a gente tem que cuidar. Então esses 3 pontos são importantíssimos. Tem um que a gente não modifica, que é a carga genética hereditária. Então, se você teve um membro da família que teve um infarto com 45 anos, talvez você tenha que ser mais prematuro em fazer uma avaliação médica e mais em cima, para evitar uma periodicidade melhor, para evitar, porque você tem o risco genético que não é modificável. Então, a gente não tem como modificar esse fator. Ainda, né? Ainda. Mas se recomenda, mais ou menos, pelo menos uma vez por ano, a gente fazer o check-up. Doutor, obrigado pelas explicações e pelas dicas para quem está em casa e está preocupado, claro, com a saúde e deve procurar um médico. Um forte abraço e obrigado pela presença. Prazer é meu.